E aí, pessoal, tudo bem? Porra, voltamos, né? Farmatec, cara. Às vezes a gente grava, a gente não grava. Aí eu encontro um amigo, encontro uma amiga, daí eu quero fazer. É assim, do jeito que eu quero, do jeito que eu tiver vontade, vai rolar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Farmatec de hoje. Hoje tem uma co-host de Farmatec, dá pra falar assim, puta que palavra esquisita, né? Mas assim, a pessoa pra me ajudar a perguntar, a conversar, Vixe. Daniele Barrios. Daniele Barrios, assim, a gente tem uma história longa em indústria farmacêutica, coisas muito interessantes, né, Dani? Pois é. E a gente, pô, hoje nós vamos entrevistar hoje aqui o Fernando Lopes, então ele vai ser a nossa vítima do dia, né? Vou deixar aqui eles falarem um pouquinho aqui, não falem muito, porque senão estraga todo o podcast, a gente vai de leve, vai de boa conversando aqui, enquanto a gente vai rodando. Ó, a gente tem 3 câmeras, uma ficar em aberta, uma ficar pra lá, pra cá, falem pra onde vocês quiserem, não tem problema nenhum, fiquem à vontade. O nosso Farmatec é realmente esse papo que a gente bate aqui entre nós e que a galera gosta de ouvir. Daria até pra fazer um happy hour do Farmatec, acho que eu tá pensando em fazer isso, sei lá. Mas Dani, por favor, seja bem-vinda aí. Muito obrigada pelo convite. É um prazer também conhecer o Fê aqui. Prazer. Bom, eu sou a Daniele Barrios, a Dani Barrios. Estou no mercado farmacêutico há 20 anos. Sempre em áreas de relação. Tiazona já tá na categoria tiazona. Tiazona. Tamo aí, tamo junto. Pois é, não entrega, né, Lu? Eu entrei aprendiz. A única vantagem de envelhecer é essa, né? Você fala, puta, tô experiente, agora já não caio mais nos mesmos golpes, já sei como é que é. Né? Isso é verdade. E tô aí no mercado, sempre em áreas de interface com o cliente, então há 20 anos aí percorrendo esse desafiador mundo. Muito bom, Dani. A Dani é da área médica, viu, Fê? Então, assim, toma cuidado que algumas coisas... É tipo amigo do compliance, cara. Né? A régua tá alta. Brincadeira, não. Vai ser importante. O compliance dá até uma taquicardia aqui. Mas beleza, seja bem-vindo, Fê. E aí, cara, obrigado. Como você tá? Tá tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade. Prazer conhecê-la também, Dani. Eu tive 10 anos de indústria farmacêutica, mas... Figuraça, cara. Já andou São Paulo inteiro esse cara. A gente rodava bastante, aprendi muito na indústria e de uns anos para cá a gente decidiu mudar um pouquinho a rota aí, os caminhos, mas sempre envolvido com os amigos da indústria também, o que é mais legal. Mas agradeço pela oportunidade aí, acho que vai ser bacana a gente poder bater um papo e contar umas histórias aí. Legal, cara. Tem muita. Eu conheci o Fernando, ele era uma criança representante, mas ele não era um representante comum. Ele era aquele representante que, quando você tá na convenção, todo mundo tá lá, tá prestando atenção, você vê que ele tava prestando atenção e tal, não sei o quê. Verdadeiramente. Verdadeiramente, mas ele vinha trocar uma ideia, ele agregava, né? Ele não era aquele cara que levantava a mão, não, isso aí no meu setor não funciona, né? Acontece. Meu setor é ótimo. Esse é o terror do gerente de produto, é o representante que levanta a mão e fala, isso aí lá no meu setor não vai funcionar. Não era isso. A gente aprende também a coordenar essas coisas, mas o Fernando era um cara diferente já. Era um cara que fazia perguntas legais, que agregava, que trazia coisas interessantes. Então acho que ele não é à toa que ele está onde está hoje, né? É um cara que tinha uma visão diferenciada. Muito bom. Mas, Fê, conta um pouco da nossa história pra gente aí, da sua história pra gente, tipo, por onde você passou, o que você pode agregar aí pra galera? Legal. Obrigado. Assim, é uma história meio maluca, mas a gente... comecei a trabalhando com meu pai lá em 15 anos atrás, pouco mais. Não, 15 não, 25 já. Eu tô velho, tô velho mesmo, porque eu comecei a trabalhar com meu pai... Eu tinha 15 anos e ele sempre teve drogaria e tal. Trabalhei em drogaria há muitos anos. 15 anos, vai trabalhar comigo agora pra você ver como é que é a vida. Vai lançar nota, vai ver como é que é o pedido. Eu comecei assim, aprendi assim. Saía da escola, pegava o ônibus lá, ia batalhar lá com ele. E aí aprendi a dar entrada em nota, essas coisas. Mas conta pra galera, onde que era a farmácia, como é que era o esquema, como é que você chegava lá, seu pai? Eu comecei a trabalhar lá no Rio Pequeno, lá na Zona Oeste. Então eu tinha nessa época os 15 anos de idade, e aí ficamos um tempo lá, depois ele montou uma drogaria na Lapa, que aí foi onde eu comecei efetivamente a trabalhar no balcão, foi na Lapa, e fiquei com ele alguns bons anos lá, até 2010, então eu aprendi a fazer compra, atendia no balcão, ajudava lá os farmacêuticos, balconistas, e nesse período aí foi onde eu fiz a faculdade de farmácia, então me formei farmacêutico, aquela história, né,
tem a drogaria, você é farmacêutico, pai, né? quem sabe e tal. Vai se encaminhando. Vai que... Preciso administrar isso um dia. É tipo isso. Minha irmã também já tinha se formado farmacêutico, mas estava seguindo uma outra área. E aí em 2010 eu acabei decidindo que eu quero mudar de áreas. E aí achava bacana quando os representantes iam na drogaria lá, né? E faziam a divulgação, tudo isso. Você falou, que raio é isso, né? Que negócio é esse? Onde que será que dá isso, né? E comecei a tentar prospectar, achar algumas vagas, buscar algumas vagas. E na época teve um projeto de expansão da Takeda, que foi onde eu... né? A gente se conheceu. Eu cheguei lá na Takeda, conheci o Luba lá como gerente de produto e tal. Você, Carolina Canela. Nossa! Só tem monstro aqui, hein? Ó, vou falar uns nomes aqui, vou dar nome aos bois. Fernando, Carolina Canela, Franjinha, como é que chamava a Franjinha? A Pri Navarro. Pri Navarro, Franjinha. Pati Kifuri. Opa, Patrícia Kifuri, porra, forte. Tomava umas coisas daqui, ó, na moral. Treinava muito. Cara, uma galera muito legal, hein, Tinha uma Fê? turma muito bacana, foi... Pra fazer uma primary care. Era Primary Care, a gente trabalhava com os produtos Primary, fui entrevistado pelo Dalton, carioca e tal, cara, sensacional. Dalton, saudade, hein, Dalton? Você tem que vir aqui também, Dalton. E foi muito legal que aí nessa época eu acabei assumindo nesse projeto de expansão, né, mudei de áreas e fiquei na indústria farmacêutica durante quase 10 anos. Era um osso duro de roer, né? Você falava de Dramin, Noripurum, Tebonin e Venalote. Venalote. Ó, Só produtão. ó, só paulada na cabeça. Agora faz o médico prescrever isso aí. Esse que grandes marcas sempre continuam propagando, né? E tinha aquela história toda, né? Doutor, lembra de mim, lembra de Dramin, por aí, ó. Só trazendo novidades Só científicas. novidade. Só grandes estudos. Até que um dia o gerente de produto foi para uma convenção e falou assim, não, vamos ser disruptivo, como se diz, né? Não, queria transformar aqui a piscina, mudar a cor, que era o lançamento de Dramin. Eu nunca esqueço da história. E hoje a gente vê no Porto de Galinhas. Grande lançamento. E hoje eu vejo, até, né, eu sempre lembro disso que eu falo, hoje o pessoal consegue colorir a água da piscina. Imagina se desse para fazer isso lá atrás, em 2011, cara. Roubaram a ideia, hein? Janaína da Triunfo, ó. Você não me deixou pintar a piscina do hotel Enotel em Porto de Galinhas de vermelho. Galinhas. Fiquei muito magoado com isso, brincadeira. Até hoje eu brinco disso com ela. Mas beleza, mas deu pra fazer outras coisas lá, né, Fê? Foi sensacional. E eu, assim, sou muito grato à indústria farmacêutica. A primeira vez que eu entrei num avião foi na indústria farmacêutica. Ó, não sabia disso, cara. Foi a Que primeira. legal. Eu nunca tinha andado de Fingindo avião. normalidade, né? Cara, aquele Dá uma medo. mãozinha aqui, alguém. Aquele medo. E ao meu lado no avião estava Paulão. Pra quem conhece o Paulão da Takeda, ele tem quase 2 metros de altura, gigante. Lembro dele. Pô. E eu fui ali perto do Paulão, falei, Paulão, nunca andei de avião, Paulão, tô com medo. E foram 9 ou 10 horas de viagem, que foi a convenção de Miami. Foi muito legal, enfim. Nossa, ainda? Foi em grande estilo, assim. Cara, que convenção, hein? Foi sensacional. E ali eu aprendi muito, assim, né, na Da indústria vida, né? farmacêutica, na vida. O menino da farmácia foi pra vida. E aí falava assim, nossa, que legal, tô aqui indo com a camiseta lá, na época na Icomédia ainda, tinha camiseta amarela, camiseta azul, enfim. E aí a gente aprendeu muito, eu aprendi muito na indústria. Passei depois da Takeda, passei pela Servier, fiquei mais 3 anos. E por último na Sanofi, que foi onde, assim, na Sanofi eu já estava almejando um cargo de gestão. Vocês não se conheciam na Sanofi? Não, eu saí em Era médica, não 2019, se mistura. mas a área médica não chegava lá nos Eu era propagandistas. nova na companhia. Mas a Sanofi, assim, foi uma grata experiência. Legal. E na Sanofi eu tive grandes gestores e foi onde eu comecei a enxergar que eu gostaria de buscar um cargo, né? O que eles chamam de GD na indústria farmacêutica, né? Então eu queria ser GD, queria ir para o treinamento depois. E comecei a fazer uma pós em liderança e gestão na Business School. Acho que é assim que fala, enfim, eu não sou muito dessa... Dane-se. E comecei a fazer lá e tive grandes professores, caras que assim, mostravam pra gente o que era o mundo, o cenário e tudo mais. E foi quando eu pensei, falei assim, por que não pensar em empreender? E foi nessa tocada da Sanofi que acabei deixando tudo de lado, né? Conversei com meu cunhado que já trabalhava na área, tudo. Ele
tinha a drogaria, estava começando a atender a parte de hospitais. E aí, dali a gente enxergou uma oportunidade de trabalhar junto. E aí, saí da indústria, larguei os 10 anos e fui me aventurar para empreender desde 2019. Que legal, Fê. Então, essa foi a minha passagem aí pela indústria. Aprendi bastante, mas o desafio é grande. Muito legal essa história, hein? E o que você levou da indústria para empreender? O que agregou? Eu acho que assim, a gente aprende muito a respeitar o espaço das pessoas, o relacionamento. Então isso, a hierarquia também, a gente tem que entender um pouco de hierarquia, porque você tem que se posicionar algumas vezes, e aí quando você vai empreender, você tem colaboradores, você tem prestadores de serviço, você tem outras situações. Mas da indústria a gente leva bastante o relacionamento e enxergar oportunidades. Então, né, desde a época lá, quando a gente enxergava lá na Takeda, lá com o Dramin, que você fala assim, tem outros caminhos, porque Dramin já era um produto maduro e a gente sempre foi desafiado, isso eu não estou falando porque eu estou na sua frente não, mas a gente sempre foi desafiado a buscar caminho, porque eu precisava bater meta de Dramin, eu precisava ganhar prêmio, representante, né? Sim. Então, desde essa época, eu comecei a aprender a ser desafiado, como que eu vou fazer diferente? Hoje, na área que nós atuamos, nós somos uma distribuidora, a gente atende os hospitais. E eu tinha que buscar uma área diferente do que os distribuidores já têm. Então, a indústria me fez enxergar que, assim, você tem que se reinventar todo dia, todo mês. Acabou um mês, vai vir uma cota nova. E hoje, para nós, é assim, quando você vai empreender, acabou um mês, vem o aluguel do seu espaço, vem o salário do colaborador, e todo mês é uma meta diferente, você tem que correr atrás. Então, eu acho que a indústria, assim, me ajudou bastante a enxergar que os caminhos são múltiplos. Se você ficar ali estagnado, e na parte de empreender, se você estagnar também, você não vai conseguir evoluir. Então... Fê, pode dar umas palestras na indústria também, hein? Falar de inovação. Pode, tá falando bonito, cara. Eu gosto mas assim, a linha de raciocínio é essa, porque eu também sou muito grato a tudo que eu aprendi, assim, mas... teve um momento que não era mais pra mim, mas eu falei, cara, tudo que eu aprendi é aprendizado, né? Eu levo comigo, tal, não sei. É um mundo muito... Eu falo assim, quem trabalhou na indústria faz qualquer coisa, né? Quem trabalhou na indústria farmacêutica faz qualquer coisa, porque, cara, você é muito cobrado, muito desafiado, coisas muito profissionais, né? Caminhos muito interessantes. A gente aprende bastante, cara. Mas tem que ter uma inteligência emocional muito grande. Então, mas como é que foi assim, né? Agora eu entendi um pouco mais coisas que eu nem sabia. Então, sei lá, você passou pela indústria, você tinha uma experiência prévia e depois uma experiência após, onde você voltou para o mesmo lugar de onde você tinha saído. Só que num momento diferente do seu pai, das coisas mudando na empresa, era uma farmácia, né? E aí, como foi isso? Quando eu estava fazendo lá no meu setor, no meu setor, eu visitava a drogaria que era do meu pai. E o pessoal, ele tinha vendido para uns investidores, foi quando eu fui para a indústria, eles seguiam outro caminho. E aí o pessoal estava mudando a área de investimento e estavam vendendo a drogaria. Coincidentemente, cheguei em casa pro meu pai e falei, o pessoal tá vendendo, quer voltar pro ramo? Ah, não, mas sozinho não dá. Eu falei, bom, eu tô na indústria e aqui quero seguir, né? E meu cunhado também farmacêutico, tudo, tava querendo vir mais para a região da Zona Oeste, eles compraram a drogaria juntos e trabalharam por alguns anos. Depois meu pai efetivamente aposentou, foi mexer com parte de construção, e aí meu cunhado acabou tendo um outro sócio que é irmão dele. E nessa época, assim, eu visitava a loja, depois, né, falava como era a minha experiência na indústria, né, as oportunidades, às vezes eu dava umas dicas. Trazer outra visão para eles. Né? Exato, e às vezes dava umas dicas assim, tipo, o representante vai lá, vamos negociar, mas é assim, vamos colocar o produto, mas o produto tem que sair, tem que girar e tudo mais. E passado algum tempo, conversei com meu cunhado efetivamente, falei assim, olha, vocês estão com as lojas, mas você não está indo muito para a Zona Sul, o seu sócio, que é seu irmão, não está vindo muito para a Zona Oeste, e aí, se topar, eu não tenho recurso, mas eu tenho a experiência que eu adquiri na indústria. E o trabalho, né? E o trabalho. Eu tenho preguiça. Exato. Né? Carrega o piano. Medo de trabalhar não tem, então vamos lá, se você topar, eu tô a fim de assumir esse processo. Tava até conversando... A gente estava falando mais cedo, né? Eu estava num projeto na Sanofi que eu ia para uma área... já estava me encaixando numa área de gestão dentro de um projeto. Era uma oportunidade muito bacana.
E aí eu tinha ido participar do congresso de endócrino e lá nesse congresso, visualizando as situações, estava em Floripa, falei assim, não, vamos mudar. E junto com isso a pós ajudou tudo, tal, a ter essa visão. E aí cheguei, chamei meu cunhado para tomar um café, falei, olha, eu tenho essa ideia, eu tenho essa experiência, não tenho recurso financeiro, mas se você acreditar no meu trabalho... E ele abriu uma porta para mim, legal, que assim, hoje para mim ele é mais do que um cunhado, ele é meu irmão. Dizem que cunhado não é parente, pô. Ele para mim é um irmão, assim, é um cara que a gente se vê todos os dias, a gente trabalha junto todos os dias, e ele para mim, assim, ele deu a oportunidade da minha vida. E ele acreditou em mim, acreditou nessa proposta. E eu vim com essa ideia de que, poxa, eu conheço um pouco do lado de lá da indústria, já tive uma experiência na drogaria e a gente começou a batalhar aquilo ali juntos. E nessa época ele já estava começando a atender, ele já tinha começado a atender alguns hospitais, né, compras de urgência. E nesse momento eu acabei ficando na tratativa com os representantes, então fazia negociação, colocação de produto, negociação de quantidade. E depois a gente acabou seguindo muito por essa área da venda para o hospital. E no meio do caminho a gente mudou um pouco a estratégia, focou na parte hospitalar, montou uma distribuidora e depois nós decidimos que a parte do varejo não faria mais sentido a gente continuar. Mas então... como é que é esse nicho da venda para o hospital? Que eu tenho bastante interesse nisso, né? Porque eu imagino, tem distribuidoras hospitalares gigantes, né, que atendem os hospitais, mas vocês foram num pedacinho que não era atendido, alguma coisa assim. Cai naquilo que a gente falou da indústria farmacêutica como um todo. Você tem que se reinventar. E isso surgiu na parte do atendimento de urgência. Então, todos os hospitais eles precisam de uma drogaria ali que atenda no fim de semana, que tenha um produto específico, que é um produto que eles chamam de curva C, né? Que é um produto que não gera um custo alto para o hospital, mas ele tem que ter. Então, o paciente que está lá ele precisa de uma dipirona, de um Tilenol, um paracetamol, que seja, e a gente começou a se consolidar nessa parte. Então, hoje o nosso foco de atendimento é apagar o incêndio do nosso cliente. Da ruptura de estoque do cara que ele não ia ter mesmo. Da ruptura. Né? Então, a gente começou a trabalhar com esses itens de curva C, de drogaria. Começamos, obviamente, lá na drogaria. Então, assim, a gente vendia aqui, atendia no balcão, e o hospital ligava, a gente entregava no hospital. Só que aí começou a ficar difícil essa gestão de você, à noite você vai fazer o pedido, você compra o sachê de sal de fruta e ao mesmo tempo você tem que comprar lá 200 unidades de um item que é para o hospital. E isso começou a ficar um pouquinho mais complicado essa gestão. São negócios completamente diferentes, né? Total, foco total. E aí, em determinado momento, a gente também pensou em crescer na drogaria, que foi na época que a gente montou o site, mudou o nome da drogaria e tal. E aí veio a pandemia. E o nosso site, eu me considero assim, falar, realmente eu estava pensando certo, porque quando veio a pandemia, a gente já estava com o site montado, só que aí nisso pipocaram, 200 sites diferentes. Começou... Todo mundo foi pro digital, né? Uma loucura no digital. Vocês já estavam prontos, né? Nós estávamos prontos, só que a gente não tinha o know-how para fazer a coisa acontecer. E aí quando você pega um grande player hoje no mercado, os maiores varejistas, do dia para a noite, eles tinham uma equipe, uma estrutura que isso aconteceu. Então se tornou muito difícil para nós. E aí junto com isso vem a gestão do site, vem a parte de fraudes e tudo mais, que isso acontece. Que é o que a gente estava falando da dificuldade de empreender. Fica sacaneando na compra, né? Na compra. Então, na saúde. Exato. Então faz lá a compra no site. Que eu vou dar um golpe aqui? Nessa farmacinha aqui, eu vou dar um golpe na farmácia. E isso daí, quando você chega num limite que você fala assim, bom, você tomou um golpe. Tomei 5 golpes, beleza. Isso daí... Mas como que era o golpe, Fê? Explica o golpe. Cara, é assim, não tô dando dica não, mas isso hoje... Não tem problema. Não, mas hoje isso daí já tá bem mais moderno também. Mas assim, na época lá, você fez a entrega, beleza. Você tem um meio de pagamento lá, por onde você vai receber, que eles têm uma parte de cashback. Então eles têm, de acordo com o seu volume de vendas, você consegue reaver alguns golpes, né, algumas fraudes. Então o cara pedia, chegava lá, recebia a mercadoria, aí depois falava que não recebeu. Aí você tinha que falar assim, não, mas eu entreguei, tá aqui o comprovante de entrega. Não, mas não recebeu. E aí a pessoa entrava com uma solicitação no cartão de crédito e
Caramba. Você não recebia. Cara, meu Deus do céu. Aí tinha outras situações assim, tipo, sei lá, o cartão ali era fraudulento de alguma forma, mas o próprio meio de pagamento não conseguia identificar. E aí depois quando você ia ver... Já era. Então, você vendia algumas coisas ali, dermocosmético, cara, a gente... Cara, coisa cara, né? Coisa cara, produto, né, de valor agregado alto, assim. E aí você começa a ver que você fala assim, poxa, mas você precisa vender muito para ter a chance de ter um bom cashback, e aí, enfim. Então a gente acabou, né, tirando um pouco o pé da parte do site, né, da venda online, e intensificamos nessa parte do hospital. E eu fiquei total focado só em tentar fazer cotação, tentar atender o hospital. Então minha parte era o relacionamento com o hospital, e o meu sócio, né, que é o meu cunhado, ele cuidava de toda a parte de gestão da drogaria. E a gente começou a pleitear, né, com os hospitais, e falou assim, bom, legal, a gente está atendendo, a coisa está virando, e foi passando 1 ano, 2 e tal. Como que a gente pode começar a pleitear contrato? Porque eu preciso ter uma segurança, né? E aí eu já queria... Recorrência, né? Exato. Senão fica difícil, né? Você vai... Só na urgência ali. Só na urgência, você... Você era o pronto-socorro do pronto-socorro, né? Exato. E aí, eu até brincava, sempre brinco, essas piadinhas que eu faço, né, que eu aprendi na rua, é assim, não deixa a sua urgência virar emergência. Então, a gente estava ali para... Precisa do produto, a gente vai entregar. Só que aí, a gente queria tentar crescer, buscar crescer de alguma forma. Tá, beleza, não, mas para pleitear contrato, não, vocês são drogaria. Drogaria não faz contrato com o hospital. Como é que a gente vai comprar? A gente manda um produto, você tem que trazer a receita de volta. É óbvio, né? Precisa. Sim. Tá, mas e aí? Não, só se fosse uma distribuidora. E aí o bicho pegou, né? Porque falei, bom, vamos tentar montar uma distribuidora? Vamos. E nesse processo durou mais 1 ano, né? Até estruturar. E nós montamos toda a parte legal, né? Tudo isso. Toda a parte legal. Nós alugamos o depósito, aí nós saímos. Nós estávamos com a drogaria, a gente foi para um centro logístico, porque aí você tem o medo do estoque, o volume. Aí você vai falar assim, bom, qualquer estoque que eu colocar, se eu tiver em um galpão de rua, como que é isso? Né? A gente já não tem, a gente vai precisar buscar um aporte financeiro. E aí a gente acabou indo para um centro logístico, com segurança 24 horas, aquela estrutura toda. Só que tudo isso gera um custo. E gera uma situação complicada para nós. E aí a gente começou a montar isso, nós alugamos o galpão em junho, entramos com toda a parte de reforma, documentação, e nós começamos a operar em fevereiro do ano seguinte. Então vocês apostaram nessa proposta do hospital que precisaria ser uma distribuidora, investiram nisso para daí conquistar para pleitear os contratos. Isso nós começamos a operar em 2022. Né? Então, efetivamente, nosso primeiro pedido saiu em fevereiro de 2022 na distribuidora. E aí eu ficava lá no galpão, o Maicon ficava na drogaria, a gente se falava por ramal, por WhatsApp, por celular o dia inteiro, né? Dividia motoboy daqui com motoboy de lá, enfim, os entregadores em geral. E aí comecei a conversar com os hospitais. E aí o contrato? Mas vamos ver. Resumindo um pouco, que eu sei que eu falo bastante, mas... Foram 2 anos de processo até que agora, em 2024, nós efetivamente conseguimos os primeiros contratos com os grupos hospitalares. Caramba, então, que construção, hein? Isso é é uma bênção para nós. Parabéns, você é louco. Obrigado. Não, é loucura. E nesse meio do caminho, né, em 2022, o Maicon foi tocando lá, meu sócio foi tocando a drogaria, eu fui tocando a distribuidora, e a gente, né, revezando os sábados, feriado, aquela coisa toda. O ano passado, em 2023, no começo do ano, a gente começou a enxergar que a gente precisava focar, porque a gente estava dividindo forças e um lado patinava, o outro patinava, e a gente decidiu focar. E no que a gente focou, em maio do ano passado, nós decidimos encerrar a operação da drogaria. Poxa, mas a drogaria que foi do seu pai, 20 anos, o CNPJ... Não, o CNPJ continua com a gente, é a matriz, né? Hoje é um escritório. Uhum. Mas assim, mas e a consideração, o carinho, você não tem dó disso? Não, dó, cara, a gente tem que seguir o que traz resultado. É negócio, né, cara? Negócio é um negócio, e a gente tem que ir atrás do resultado. Do que nós começamos até hoje, eu tenho orgulho de dizer assim que nós multiplicamos por 5 o faturamento. Caramba, que legal. Graças a Deus.
mas a despesa também multiplicou por 5. Claro. Não é E nada de aí se graça. tornou proporcional, né? Claro. O número de colaboradores, a estrutura que a gente tem. A gente saiu de um prédio de 140 metros quadrados para um galpão de 1.200 metros quadrados. Então, tudo isso traz um impacto. E aí é o que a gente fala, mas pô, você deu sorte. Eu acho que sorte no sentido de estar no momento certo, mas foi a coragem que a gente teve, né, de mexer com isso, de falar, né, vamos mudar, e o trabalho, né, eu sempre ouço assim, quanto você trabalha por dia, eu acho muito bacana isso, é trabalho necessário, e o que for necessário vai ser feito. E o que te fez acreditar que ia dar certo? Acho que a vontade de crescer, na verdade. Eu não tinha nenhuma certeza, né? E a gente não tem certeza, eu não sei, a gente não sabe o dia de amanhã, obviamente, mas a vontade de crescer. Eu sou ambicioso, eu confesso que eu sou, e acho que isso não é negativo, né? Não é nada negativo. Você né? é muito ambicioso, sou eu. Mas nunca a gente fez nada que pudesse prejudicar alguém, algum concorrente, algum colega. Pelo contrário, É muito bom colocar a cabeça no travesseiro, né? Pra dormir. Total. Pô, que delícia. Cara. Total. Então, E não é a fácil, ambição. né? Não é fácil, assim, porque às vezes aparece um negócio, aqui vai por aqui que é mais fácil e tal. Putz. O mais fácil, ele pode te trazer alguma situação pontual, né? E oportunidades. Na pandemia apareceram oportunidades. Tem uma carreta de luva, uma carreta de álcool gel, sabe? E ainda hoje aparece. Todo mundo sempre vem, te traz alguma facilidade. Mas quando a gente vai construindo de forma sólida, a gente vai chegando, né, no nosso objetivo. Então, assim, eu acreditava que poderia dar certo, mas a gente foi sem certeza. A gente chegou naquele galpão, olhou assim e falou, meu Deus do céu, Agora eu preciso encher esse negócio aqui. O que vai acontecer? Mas a gente tinha vontade de crescer, a energia para trabalhar, né? E graças a Deus, assim, tá caminhando, tá dando certo. A gente tem um relacionamento com a indústria. Hoje a gente compra direto da indústria farmacêutica muitas vezes, Legal. Outras vezes a gente compra, né? Isso já é um ganho, né? Já é uma evolução. É uma evolução. E não é fácil também comprar com os caras. Não é. É difícil, você precisa ter algumas certificações também, e graças a Deus a gente conseguiu chegar nisso. O Luba tinha perguntado assim, né, mas pô, como que tá nesse mercado e tem grandes distribuidores? E nós compramos de grandes distribuidores. Então, só que o que nós, né, que a Movie Pharma faz hoje é assim, é entregar, pediu hoje, a gente vai entregar hoje no hospital. O grande distribuidor, ele vai ter o D+1, D+2, e para isso a gente tem que ter um estoque. Então, a gente sabe, por exemplo, o hospital ele compra o soro, né, o cloreto de sódio, por exemplo, que é um produto de um valor agregado por conta do volume, ele compra do fabricante, nós também. Só que quando chega na sexta-feira, às 6 horas da tarde, ele precisa, e a gente vai ter ali o carro disponível para entregar. Legal. Então, esse é o nosso... Uma oportunidade. Nosso né? foco é apagar o incêndio, ajudar, e nisso a gente Continua sendo, né? vai se estruturar. Vocês continuam com esse foco. A gente continua se estruturando nesse foco. Hoje, graças a Deus, alguns grandes grupos hospitalares a gente já conseguiu obter alguns contratos. Claro que não é o montante, né, o principal montante, mas isso é resultado do que a gente veio buscando lá. Eu me coloco na posição do cara lá, né? Ele fala assim, pô, deu problema lá, liga pro Fernando que ele resolve, entendeu? Liga lá na Movie Pharma, o cara vai ter, putz, ferrou, vamos lá. Então, assim, da urgência do negócio, você virou um negócio, né? Exato. A gente conseguiu transformar nisso. Daí, né, o objetivo sempre foi buscar novos clientes. A gente tem trabalhado nisso. Hoje, até no nosso site, eu coloquei lá, nós colocamos assim, nós somos referência na entrega rápida de medicamentos. Pô, mas né, cara, você está falando que você é referência. Eu considero que a Movie Pharma porque os farmacêuticos falam assim, precisa, liga lá, manda um WhatsApp lá, na hora eles resolvem. Então, hoje nós conseguimos novos clientes dos farmacêuticos, dos compradores que saíram de um grupo hospitalar e foram para outro. O cara já tinha na cabeça que você... Aí chegou nesse outro grupo hospitalar, a gente está sofrendo aqui, que não recebe o produto, tá? Comprava lá da Movie Pharma, tenta falar com eles. Que tipo de produto que é, assim, pra gente tangibilizar, assim, que você mais vende, assim, que você mais tem de demanda lá?
Assim, a gente trabalha, é uma drogaria dentro de um galpão, digamos assim, na parte de disposição de produtos. Então, por exemplo, tudo aquilo que você encontra na drogaria, você chegou na drogaria e precisa comprar um xarope para tosse. Você precisa comprar uma pastilha para garganta, que isso se usa no hospital também. Você precisa comprar um antialérgico. A gente trabalha com todos esses itens. Hoje nós temos lá mais de 3.000 SKUs. Cara, é muito interessante, como se fosse uma primary care de hospital, né? É a primary care do hospital, o que o hospital chama de curva C. Que para ele não é os grandes contratos, não é nada, mas vai precisar. Vai precisar. E a gente começou a entrar pelo caminho dos contratos de curva C. Por quê? Mesmo sendo curva C, gera um trabalho para o hospital, gera um custo. E quando você tem o contrato, você tem a garantia do fornecimento. Que legal. Então, precisa de um laxante para fazer o procedimento. Precisa. Mas o hospital tem que ter estoque. Tem, mas toda hora acontece uma ruptura. E a gente começou a trabalhar com esses itens, a Primary Care, e começamos a ampliar o portfólio. Aí hoje a gente trabalha com as bolsas de soro, trabalha com produtos injetáveis, os hospitalares, que aí efetivamente a gente consegue comprar. É legal que é uma carne dura de roer, cara. Não é fácil, né? Porque todo mundo vai querer o filé mignon, né? Sim. E vocês cresceram na exceção. Numa oportunidade que tinha, foi surgindo. E vocês caminham ali nos padronizados dentro do hospital ou em algum momento surgem aqueles produtos que um plantonista lá prescreve que não é padrão e aí vocês são acionados? Acontece também, né? Tem muito não padrão e aí às vezes muito pedido migra quando vem a ordem de compra. O motivo do pedido, item não padrão. É um paciente que foi admitido. Sim. E ele já tem ele usa aquele medicamento e de repente não é padrão no hospital. Como nós somos, né, esse nicho da Primary Care, do curva C, pode ser que a gente não tenha o produto hoje, mas consegue aguardar até amanhã, o paciente trouxe, até amanhã dá para guardar. A gente compra no outro distribuidor, recebe no outro dia de manhã, fatura e entrega. Triangula bem, né? A gente vive disso. Nós vivemos dessa necessidade do hospital e da nossa agilidade de entrega. Nós começamos com 3 entregadores. Hoje nós temos 8 motos e 4 carros. Caramba. Então incrível. Da urgência, é muito legal. Você herdou isso da farmácia, né? Porque você tinha os caras já que você conhecia, que você queria ter a galera ali pertinho. Sim. Ele tinha motoboy CLT. Tinha motoboy CLT. Que legal. Hoje isso mudou. Agora, só que aí quando a gente começou a expandir, junto com o crescimento também vem a dor. E aí nós precisamos... os motoboys eram CLT, a gente conhecia a família, todo ali era legal, era diferente. Só que quando você começa a crescer e você começa a atender essas urgências, você não pode falhar. E aí a gente teve que mudar para terceirização. Então são terceirizados porque você precisa escalar, né? Mas eles são fixos. Não é que hoje vem um, amanhã vem outro, não. Entendi. Eles são fixos. Você cria um vínculo, né? Você acaba criando esse relacionamento e eles conhecem, ter essa expertise do hospital. E a mesma coisa aconteceu com os carros. Até então os carros também eram CLT e agora a gente terceirizou. Legal. Porque junto com isso também vem as determinações que a gente precisa seguir da vigilância sanitária e tudo mais. Então, por exemplo, agora entrou em vigor aí efetivamente, agora em março, a RDC 430. Então o transporte da carga ele tem que ser refrigerado. Ixi. Então não é só o controle de log, essas coisas. Tudo. Então hoje, por exemplo, os nossos carros, eles transportam, eles têm termômetro dentro, eles têm um controle de temperatura, o carro ele tem o condicionamento de ar dentro para garantir que a carga seja transportada. Então esse crescimento também gera esse aumento de custo, gera esse tipo de dor. Quando nós locamos o galpão lá, tá legal aqui o espaço, um pé direito de 11 metros, bacana, legal. E aí surgiu uma situação, não, a gente precisa climatizar o galpão. E aí, de repente, você precisa climatizar 1.200 metros quadrados. E você deixa de contratar a empresa que coloca um aparelho de ar-condicionado para você contratar uma empresa que faz o ar-condicionado de shopping. Aí você fala, meu... Cara, que eu tô fazendo? Tô crescendo. Né? O que tá acontecendo? E aí você fala, tudo é muito. Então você vai pintar a parede. Não, você vai pintar a parede, são 500 metros quadrados. Não é mais uma parede de 5 metros quadrados. Tudo isso muda. Mas acho que essa vontade de crescer e conquistar, graças a Deus, a gente está batalhando no dia a dia. E a confiança dos clientes, as certificações que a gente tem obtido no dia a dia, isso
tem contribuído para que a gente chegue nesse caminho. É meio maluco, mas assim, é sorte aliada a muito trabalho. Muito trabalho, muito trabalho. Muito. Dá para perceber que tem muito trabalho por trás. Eu acho que o seu pé na saúde, né, na sua formação, faz com que você tenha preze por esse cuidado, né, de Exato. atender a legislação, etc. Sim. Não fazer pelo caminho mais fácil. Exato. E a gente tá ali de portas abertas. Então, por exemplo, às vezes surge algum cliente e fala assim, a gente precisa fazer uma visita. Você quer vir agora, pode vir, não tenho preocupação. Sabe, graças a Deus. O que tá lá é o que se faz, Não né? precisa É o que arrumar se a casa faz. pra Não receber, né? precisa, exato. A gente, inclusive, contratou uma empresa de auditoria interna, que é um sistema de gestão de qualidade, para que que a gente legal. possa, Caramba, que legal. todo mês, cuidar da parte de treinamentos, relatórios, validação de fornecedor, mudança de documento, adaptação dos POPs, né, que a gente tem. Que legal. Então, todo mês tem uma pessoa lá cuidando disso, fazendo. Então, a gente fez esse processo. Se eu tô aqui agora, tô tranquilo, a gente tá batendo um papo. O Maicon também é farmacêutico, então Se precisar, ele tá lá. a gente se divide nisso. E fora isso, se nós dois estivermos na rua, a gente tem uma terceira farmacêutica lá na operação. Então, até nisso a gente se preocupa. Nós não precisaríamos ter se você pensar só na teoria, no papel. Mas a gente tem um farmacêutico cuidando da operação, porque a gente está na parte administrativa, né, na parte de venda e compra. Então, a gente tem uma farmacêutica cuidando da operação, a gente tem uma gerente de operação, a gente tem um gerente logístico e a turma da operação. Se chegar a uma fiscalização agora, que deve acontecer, tá ok, tá tudo certo, a gente não tem preocupação. A temperatura tá dentro, a climatização do galpão é controlada tudo de forma online. Então, você fala assim, vê agora como tá a temperatura. Eu abro o aplicativo e eu vejo. Legal. Se der um alerta, a gente tem a forma corretiva. Aí você vai para um lugar desse, só, né, comentando, lá na drogaria a gente tinha um gerador que você dava a partida igual um motor de kart. Você ia lá, puxava a cordinha, isso. A drogaria era o estágio de tudo isso aí. Cara. Tudo isso. E aí a gente falou assim, não, e agora? Bom, se acabar a energia de madrugada, né, tem as conservadoras de vacina, de insulina e tal, o que você faz? Não, agora tem um gerador com start automático, então tudo isso você vai aprimorando, só que não é fácil. Ô, Fê, conta do elevador maluco lá que você comprou. Isso eu acho demais, cara. Isso aí é... Onde você teve essa ideia? Pra que você foi buscar esse negócio? Como é que funciona? Conte-me tudo. Isso é uma loucura. Na verdade, Maicon, obrigado, viu, por acreditar nas minhas ideias malucas. Que eu falo assim, meu... Pareceu com um pequeno investimento. E aqui é um elevador, cara. Vou precisar. É 11 metros, pô. É uma loucura, assim, mas é um processo de automação que... aconteceu muito engraçado. Isso daí aconteceu o ano passado, o vendedor da Schaefer, né? Que a Schaefer faz a parte de automação de grandes empresas. E aí, assim, eu tenho esses pensamentos assim, não, se eles fazem com os grandes, eu tô no caminho certo se eu fizer alguma coisa nesse sentido, né? Se eu puder pagar, né? Se der, ou se o banco, né, acreditar no nosso propósito e tal, o banco acreditou. Ele tá montado lá, então é sinal que o banco acreditou. Mas é assim, o vendedor foi visitar um outro galpão lá no centro logístico, lá são 40 galpões nesse centro logístico. É um condomínio de galpões. É um condomínio de galpões. E tem grandes empresas, né? E eu falo assim, nossa, nós estamos no meio das grandes empresas, então estamos no caminho e a gente está tranquilo e seguro, né? E ele foi visitar e um belo dia, a gente tinha um ano de operação ali, um belo dia ele passou lá. Falou assim, quem que é o responsável ali? Se você entender aqui esse cara. Deixa eu ver, o cara tem lá meia dúzia de prateleira, medicamento de A a Z ali, tipo, disposto igual drogaria mesmo, né? Tipo, deixa eu ver se eu acho louco que cuida disso aqui, né? E o pior, ele achou, cara, foi a primeira máquina que ele vendeu, porque ele estava começando a batalhar, a trabalhar com esse projeto. Foi a primeira máquina, foi a máquina da Move Pharma. A dele, né? A Schaefer em si tem N mil máquinas implantadas, mas a dele foi a primeira e foi muito bacana. Porque ele chegou ali, eu estava ali na operação, estava resolvendo alguma coisa, chegou no pessoal da logística lá, quem que é o responsável? O Fernando, posso me apresentar? Tá, eu sou o Júlio da Schaefer. E de forma despretensiosa, ele me mostrou, apresentou o projeto e aquilo ali começou a martelar na minha cabeça. Falar assim, poxa, isso de alguma forma pode trazer mais acuracidade na separação. Isso é uma tecnologia. Então, só para você entender um pouquinho da dinâmica, é um armazém vertical, ele tem 11 metros de altura, então ele está quase lá no nosso teto.
E ele tem 4x3. Então ele fica com 16 metros quadrados ali na disposição de armazenagem. É um armário gigante. É um armário Até gigante, o teto. até o teto. Tá, e ele tem bandejas compridas, onde você consegue colocar ali, às vezes, numa bandeja até 380 SKUs diferentes. Que isso, velho? Sério? E a capacidade máxima de armazenagem dele são 20 toneladas. Caramba. Eu quero um dia poder ter 20 toneladas de medicamento lá para armazenar Esgotou tudo. o espaço. E o objetivo desse maquinário é otimizar espaço. Então, por exemplo, nós temos lá o galpão é grande, tem algumas posições pallet já, a gente colocou porta-pallets, depois tudo. Mas assim, vamos otimizar, o operador, a pessoa que está separando, não precisa ficar andando o galpão inteiro para pegar, pega um AS aqui, depois pega uma antipirona lá. Então, o sistema integra, o pedido sai ali e ele te fala, pega tal produto aqui, pega tal produto. Sai a sua nota fiscal, ele vai falar, pum, tá aqui, separa. Tá aqui, e te separa. Sai o romaneio de separação, ele te mostra, o operador separa, vai, fatura e entrega. Então isso, né, reduz o risco de erro, Tempo, né? né? Reduz o tempo, melhora a acuracidade, a ergonomia de trabalho, tudo isso. E é um projeto maluco, assim, é um projeto milionário. Aí você fala assim, mas e aí? A gente demorou, essa máquina ela vem importada da República Tcheca. Então, assim, no primeiro momento ali, a gente pensou no projeto, implementamos o projeto. Poxa, vamos trabalhar vamos importar. A gente não fazia ideia do que era importar. E dali, alguns meses, chegaram 2 containers no galpão, assim, para, que eles chamam de desovar, né? Então, vamos desovar os 2 containers. Aí você tem que contratar uma equipe para desovar o container. Depois a outra equipe da Schaefer que vem montar. Nós começamos a armazenar a mercadoria, então a gente está nessa fase de implantação. Esse projeto já está quase rodando há quase 1 ano, né? Desde o seu início. É um armário inteligente, né? É um armário inteligente. Só que gigantesco. E ele ajuda muito porque você vai ter tudo ali acondicionado de forma segura e isso nos permite ter mais espaço nas posições pallet para armazenar produtos de volume, fralda, soro, esse tipo de coisa que tem volume grande, que né? tem volume, peso baixo, mas massa baixa, mas volume grande. O volume é alto, então assim, para dentro desse armário gigante vão todos os medicamentos comuns, os itens que às vezes você tem 1, 2 unidades no estoque, porque tem produto lá que a gente tem uma unidade. Você fala assim, mas é uma distribuidora e tem uma caixa. Sim, a gente tem É que é do seu business, né, cara? Exato. A gente tem um histórico de movimentação e, por exemplo, tem um paciente que naquele home care específico ele usa todo mês. Então a gente vai ter esse produto para não ter o risco de deixar de atender e aí ele comprar em outro lugar. Legal, então esse foi um projeto louco que aconteceu assim. E eu brinco bastante com o Michael assim, eu falo, ele é meio careca, né? E eu falo assim, eu tô te ajudando a terminar de perder os cabelos. Ele fala, tudo bem, você tá ficando grisalho por minha causa, então a gente... Tá equilibrado. Mas é um projeto legal, assim, que a gente acredita muito, e isso traz uma grande visibilidade também, porque tudo isso mostra o quão profissionais nós queremos ser. É uma empresa de gestão familiar, é um processo familiar, mas isso... nada impede de que, apesar de sermos família fazendo a gestão, de que a empresa tenha um processo ali arcaico. Pelo contrário, é tudo dentro do padrão que tem que ser, graças a Deus. Isso é bem legal. Isso é loucura, incrível. Mas é legal. Falei que não batia bem? Incrível. A gente vai aprendendo assim, com o passar de cada dia. Ô, Fio, eu lembro que você era muito interessado em automação, assim, de processo comercial, desse papinho que você falou no WhatsApp, né? Que é uma interface que todo mundo gosta, usa e tal. Pra dentro de casa, como é que funciona? CRM, registrar coisas, dar as tratativas que precisa, tem atendente, não tem? Você quer colocar inteligência artificial, não quer? Você já fuçou? Você fuça, eu sei. A gente sempre olha isso. Na época da drogaria, nós começamos a colocar um bot, né, de atendimento, tal, um bot, eu não sei qual. Eu não sei esses termos aí, é o bot de atendimento. E a gente começou a fazer essa automação na parte da drogaria. E aí, quando nós viemos para a distribuidora, efetivamente, que nós ficamos exclusivamente como atacado, acaba já não funcionando, porque ali é a urgência. Então, o cara não quer, a última coisa que ele quer é falar com o bot. Seja bem-vindo a Movie Farm, que podemos lhe ajudar hoje? Digite 1 para... Não, então eles vão ali no acesso rápido, né?
existem alguns clientes que eles fazem a formalização por e-mail, ok, tem aquele fluxo. Algumas urgências acontecem pelo WhatsApp e outros você participa de uma cotação, de um processo mais dinâmico e depois esses pedidos migram via um portal. Então tem todo esse controle. Então quando a gente vem para a parte do atacado, nós acabamos usando o WhatsApp mais como um suporte, mas não é o principal meio. E aí essa automação, ela acaba não funcionando muito, porque é isso. Começou a falar muito, seja bem-vindo, tal, quer falar no financeiro, quer falar... E outra, né, assim, quer falar, vamos falar sobre venda, a gente vai atender ali, vamos falar sobre o financeiro, de alguma forma a gente vai buscar informação, vai verificar. O pedido não chegou, consegue rastrear? A gente tem alguma forma. Então, nós acabamos investindo recurso e energia na parte operacional, mas na separação de pedido, conferência de mercadoria, toda essa parte de armazenagem, e nessa parte de gestão e administração, nós ainda dividimos essas tarefas para que isso possa ser personalizado no sentido de que assim, não tenha riscos. Quando estava crescendo na drogaria esse atendimento, nós tínhamos uma pessoa que nos ajudava nessa parte de cotações e tudo mais. E aí depois eu comecei a enxergar um pouco, nós começamos a enxergar que assim, esse é o coração, é o funcionamento da empresa. Então a gente não pode correr o risco de ter uma falha. A gente estava conversando mais cedo, às vezes uma falha ela te faz perder o cliente. Então você batalha ali, tem cliente que eu fiz reunião semana passada, que a gente está batalhando desde dezembro do ano passado. Então você demora ali 7, 8, 10 meses para conquistar um cliente e às vezes em uma falha, em um atendimento ruim, uma bobagem, você acaba perdendo. Então a gente não pode se dar o luxo de falar assim, não, esse pedido já foi entregue. Não sei, não vou conseguir ver agora. Não, peraí, vou parar tudo que eu estou fazendo e vou ter que ir atrás dessa informação porque é fundamental que o cliente esteja suportado, que ele tenha todo o suporte. Então essa parte de automação ela acaba nesse momento não funcionando. O que a gente pretende para o futuro é ter vários vendedores. Então a gente já tem uma sala lá específica para isso, trazer alguns vendedores para que eles possam simplesmente fazer a cotação. Só que cada cliente tem a sua particularidade, então você começa a nichar um pouquinho e precisa dessa parte, mas a automação nesse processo ela funciona na parte operacional, mas na parte de CRM não... mas você está seguro, né? Então, assim, acho que vai fazer parte de uma curva de aprendizado. Exato. E a sua operação 24/7, e em que momento as demandas são maiores? É sempre a madrugada? Geralmente então, é onde... Agora, na verdade, nós nos demos ao luxo, não é nem ao luxo, assim, nós começamos como drogaria atendendo de segunda a sábado. E aí nós começamos a entender que algumas coisas precisavam se ajustar. Nós viemos para a distribuidora de segunda a sábado, das 8 às 19. Então não é nem 24/7. A gente tem uma estrutura que hoje nós atendemos de segunda a sexta. E os hospitais, de alguma forma, eles começam a ter alguma situação em que você se adapta, né? Por exemplo, eu sei que vai ter essa demanda para o fim de semana, que é uma demanda natural do hospital. Então, na sexta-feira, acabam saindo os pedidos. Até 2 meses atrás, nós atendíamos aos sábados também. E aí cai naquilo. Você tem que ter um equilíbrio também. Empreender é uma linha muito tênue entre fazer certo e fazer... E a coisa degringolar. Então, 2 anos depois dessa estrutura, por algumas mudanças, até questão financeira, porque hoje nós temos clientes que pagam a gente com 90 dias. Mas sim. Então você tem isso. Tem um outro cliente que nós estamos conversando agora, fluxo de pagamento de 120 dias. Então você fala assim, poxa, e você compra a mercadoria com 30 dias, muitas vezes à vista. Você tem que ter um respaldo. E aí quando você começa a atender as urgências aos sábados, qual é esse volume de urgências para que isso sustente o negócio? Para que seja, né, uma via de mão dupla. Sim. E aí nós acabamos optando por ficar de segunda a sexta, com horário de entrega mais estendido. Então nós começamos as entregas às 10 da manhã e vamos até às 8 da noite. E aos sábados a gente não tem mais operação, sábado e domingo e nem feriado. Então, aliado a esse muito trabalho, que às vezes a gente chega lá às 8 da manhã e vai embora às 9, 10 horas da noite, durante a semana,
Aos sábados eu consigo ir na festinha junina do meu filho. No domingo eu consigo, né, almoçar com a minha família, porque precisa ter. Empreender é muito bacana. Eu falo assim, não, você vai empreender, vai trabalhar 24 horas por dia. Vai ficar um outro lado, vai faltar. Então... que vem um pouco do necessário que você falou. O necessário vai Exato. ser sempre, né? Sempre, o necessário sempre. É 24/7. Você não consegue. Você fala, preciso ter um equilíbrio aqui também. Precisa. Mas deu pra entender. Você consegue... Os hospitais também começaram a entender que sexta-feira, querido, até aqui, então... Já começa a prever o que vai acontecer sábado e domingo. Exato. Senão... E aí uma urgência no sábado, que aí seria uma urgência mesmo, aí ele consegue comprar naquela drogaria que faz o backup para ele, que é o que a Movie Pharma era antes. Então era o backup no sábado, ela vai estar ligada mesmo. no feriado. E aí eles têm as parcerias com as próprias drogarias de rede, né? Então a gente já tem que tentar prever, trabalhar o quanto for necessário, sim. Tanto é que eu falo isso, por exemplo, eu tinha um notebook um pouco mais antigo, nunca tinha essa necessidade. E minha esposa tá grávida, né? Ela tá de 6 meses. Ah, que bom, cara. Vai Parabéns. vir mais um... Obrigado. Vai vir mais um menininho aí. Vai ter que trabalhar mais. Vai ter que... Exato. E aí, não por isso, por exemplo, a gente já começou a se preparar nisso. Bom, vai ter alguns dias, vou ficar em casa para ajudá-la, com certeza, isso é importante. Vai ter o dia do hospital. Comprei um notebook novo, uma máquina mais moderna, com mais potência, com mais agilidade, já prevendo que eu vou ter que trabalhar o quanto for necessário daqui a alguns meses. Por outro lado, meu sócio, meu cunhado, meu irmão, né, que é tudo isso para mim, ele também já está preparado para isso. Então, enquanto eu estou aqui, ele está lá. Enquanto eu estiver nesses dias ausentes, ele vai saber que tem mais situações e ele vai trabalhar o quanto for necessário. E dessa forma, juntos, a gente vai dividindo e a gente vai carregar a pedra, né? Vai carregando a pedra junto e também os ônus e os bônus, né? Então isso faz parte do processo. Legal, cara, muito bom. Muito bom. Nossa, tô admirada. Eu falo pouco, né? Caramba. Não, muito legal, nossa. Mas acho que... Que história incrível. É impressionante mesmo. Fê, e o que você tem pensado pro futuro, assim, tipo, e aí? Onde você acha que você vai querer chegar? Claro que a gente nunca sabe, a gente vai indo, né? Vai navegando. Eu acho que a sua vida foi muito assim de pegar uma oportunidade aqui e outra ali, de cavar, usar tudo que você recolheu ao longo do tempo para construir o futuro. Mas você deve ter uma visão, assim, tipo, né, de pelo menos de algum caminho que vocês queiram seguir, que você e o Michael enxergam aí pro futuro. É difícil falar, assim, né? A expectativa, se eu for ser bem franco, assim, a expectativa para o futuro é que um dia eu consiga me aposentar de forma tranquila, né? Então, a gente trabalha hoje para que, né, graças a Deus, temos as nossas casas agora que estão financiadas, então a gente tem os financiamentos para pagar, tem todos os nossos compromissos, né, os custos dentro de casa. Isso é óbvio para todo mundo e é fato para todo mundo, só que assim, hoje a gente não pode pensar, não, vamos mudar de área ou vamos pensar. A gente pensa no futuro, isso eu converso bastante com o Michael, a gente já chegou e falou assim, e um dia, se vender tudo isso aqui, o que a gente vai fazer? Eu já pensei, ainda brinco com a minha esposa, falar, quem sabe um dia eu teria uma oportunidade de voltar para a indústria. Eu gostaria. Uma outra área que eu gostaria de seguir seria a parte da aula, em algum curso, alguma coisa, de repente pensar em alguma parte de palestra. Mas a gente sempre fala bastante em construção, a gente acha bem legal essa parte de construção, não tem nada a ver com o que a gente faz hoje, né? Seu pai gosta também, né? Então, tem isso, e recentemente meu cunhado construiu a casa deles, né? Eles mudaram agora recentemente, então a gente acompanha esse processo da construção, reforma, essa loucura. E a gente acha que é uma área bem legal, mas assim, é uma área, né, isso a gente está falando de anos e anos para frente, mas dentro da parte do comércio atacadista, do atendimento hospitalar, tudo isso, a gente ainda vislumbra um crescimento sustentável dentro desse projeto, pelo menos pelos próximos 10 anos. Legal. Então, o que a gente espera para os próximos 5 anos já é um crescimento sustentável. E aí os outros 5, uma parte de administração para a gente preparar para deixar o barco para alguém tocar. Mas eu acho que tem grandes oportunidades. Legal. Incrível. Bom, quer perguntar mais alguma coisa, Dani? Listo.
Falei pra você que ele era meio maluco, mas Tô aqui pensando, papo- eu não sou empreendedora mesmo. o papo rende mesmo. Sim. Ô Fê, deixa seu contato aí pra se alguém quiser falar com você, quiser trocar uma ideia, tipo, como é que o cara encontra sua distribuidora? É Movie Farm o nome? Movie né? Pharma. Ficou o mesmo nome da farmácia. O mesmo nome da farmácia, exato. Já tinha NPI, né? Já tava tudo certo. Exato. Mas beleza, acho que não precisa inventar a roda toda vez também. Deixa seu contato aí pra galera que quiser falar com você, quiser trocar uma ideia, sei lá, fazer negócios, conhecer o Fernando, sei lá, né? Bacana. Até, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, acessa lá o nosso site www.moviefarma.com.br e lá vai ter um Fale Conosco. Quem que atende sou eu mesmo. Que aí... Peraí. Peraí que chegou um Fale Conosco aqui agora, peraí, Rademana, não, lá pelo site tem, e aí a gente pode, né, sempre pensar em novas oportunidades. Eu sempre brinco que bons negócios são sempre bem-vindos. Ao longo desses anos a gente já conversou algumas vezes, surgiram ideias e a gente vai sempre amadurecendo, mas lá tem o contato também, o telefone lá da Movie Pharma. A gente de alguma forma pode pensar sempre em projetos futuros e quando eu falo dessa parte de empreender, que eu brinco bastante assim, mas empreender é uma loucura, eu acho. E eu acho que todo mundo deve pensar e dar um passo para trás assim, pensar, poxa, será que eu estou preparado para isso? Para trabalhar o quanto for necessário? E se quiser bater um papo também, tiver ideias e dúvidas que de alguma forma a gente puder ajudar, eu estou super à disposição. Eu acho que é uma via de mão dupla. Eu tive isso quando saí da indústria, quando estava na indústria, a gente sempre conversava. Falei já aqui pro Luba várias vezes, a gente, tô com uma dúvida, o que você acha disso, daquilo? E sem firula, sabe? Assim, Luba, quando você puder dar um toque, vamos bater um papo. E o cara pegar e ligar, sabe? Sem muito aquela... Porque a gente está aqui para se ajudar. Então, se de alguma forma alguém tiver algum projeto aí pensando em distribuição ou quiser bater um papo, eu tô super Quiser ir à lá conhecer o disposição. elevador, né? É muito legal, é muito bacana. Vai lá. É loucura, mas super agradeço assim pela oportunidade, Imagina, cara. pela disponibilidade de vocês. Eu acho que a gente sempre vai crescendo também, pessoal e profissionalmente, quando a gente faz esse tipo de contato, no sentido de contar um pouco da nossa história e aprender com a história de vocês também. Isso é muito legal. Então, super agradeço. Prazer, foi incrível. E vamos lá, a gente tá aí, pronto pro que... A gente que agradece. Yeah. Dani, obrigado pela sua coparticipação aqui, me ajudando aqui a fuzilar o Fernando de perguntas. Obrigada pelo convite. Imagina, espero que a gente possa fazer mais vezes, muito legal. A Dani tem aí um LinkedIn, vale a pena vocês seguirem aí. Procurem lá Daniele Barrios. Aí você vai ver, ó, a pessoa da indústria farmacêutica. Sensacional. Vocês vão entender. E obrigado você aí pela audiência, por tudo que a gente tem construído aqui no Farmatec. É justamente essa mesa aqui de conversar sobre as nossas coisas aqui do mundo farma. O Fernando trouxe histórias muito legais aí. Até a próxima. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.